Ao pensarmos em exércitos medievais, geralmente camponeses serviam na infantaria e nobres eram cavaleiros, ou seja, os homens a cavalo. Mas, em algumas circunstâncias, isso nem sempre acontecia. Um lugar onde isso às vezes não acontecia era a Espanha. Agora, é claro, a Espanha é um território único no mundo medieval. Este é o local da Reconquista, essa longa luta entre os cristãos no norte e os muçulmanos no sul pelo controle da Península Ibérica, o que hoje é a Espanha e Portugal. Uma questão para os reis cristãos na Espanha, em lugares como Castela ou Aragão, é o fato de que eles estavam reconquistando territórios dos muçulmanos. Frequentemente, essas áreas de fronteira eram uma espécie de zonas de guerra. Eram combates difíceis e, uma vez que tomavam o controle de uma região, podiam ter certa dificuldade em garantir população suficiente para controlar a região. Se não houver homens ou população para ocupar e defender o local, será possível resistir a um contra-ataque ou reconquista dos muçulmanos? Isso foi um problema para reis cristãos em alguns momentos. E uma solução para isso era oferecer isenções fiscais especiais e terras para os homens que estivessem dispostos a vir morar nessa região de fronteira e lutar lá, ou seja, se estabelecer e servir no exército. E isso podia ser oferecido a cavaleiros, a nobres, mas muitas vezes isso não era suficiente. Eles precisavam de mais homens lá embaixo. Então isso era estendido aos camponeses. Então um camponês que pudesse conseguir se arranjar um cavalo. Então, de alguma forma, se ele conseguisse um cavalo ou as armas necessárias para servir na cavalaria, ele poderia se tornar cavaleiro. Ele poderia obter isenção de impostos nessas terras e se dar muito bem, representando um grande salto de status para um camponês. Então, era bastante atraente se você fosse empreendedor. Você não temia lutas difíceis, nem participar de ataques ou patrulhas regulares e enfrentar batalhas contra os mouros. Isso poderia ser uma ótima opção para você. A Espanha da Reconquista era ideal para camponeses conseguirem cavalos, pois nas batalhas contra muçulmanos era fácil obtê-los como espólio. Camponês que atingia esse status era chamado cavaleiro vilão. Então, eles não eram nobres, eles não alcançavam a nobreza, mas tinham um status mais alto do que um camponês comum. Frequentemente atuavam como cavalaria leve, pois seu equipamento geralmente não era tão avançado quanto o de alguns cavaleiros nobres. Embora fosse fácil alcançar esse status, tornar-se um cavaleiro vilão adquirindo um cavalo e o equipamento necessário, você também podia perder esse status facilmente se perdesse essas coisas. Havia desfiles anuais em muitas dessas comunidades de fronteira, onde todos, até os cavaleiros vilãos, precisavam exibir seus cavalos e cavalgar no desfile. Isso indicava que ele ainda mantinha esse status. Exibir o cavalo de outra pessoa podia ser punido. Essa regra era registrada em vários lugares. Isso deve ter sido tentado. Sabe, talvez alguém tenha perdido seu cavalo e pensou, ok, bem, talvez eu possa pegar emprestado o cavalo de alguém ou usar o cavalo de outra pessoa. Isso era algo muito desaprovado, então você poderia se meter em muitos problemas por fazer isso. Então, pensando nesses cavaleiros vilãos servindo na cavalaria junto com os cavaleiros nobres comuns, podemos considerar o fato de que a Espanha da Reconquista era uma região muito única no mundo medieval. Essa era uma sociedade de fronteira difícil, comunidades guerreiras. Essas comunidades na fronteira eram lugares que podiam ser perigosos porque estavam próximas da ação. Muçulmanos faziam incursões nessa área, então era preciso estar preparado como comunidade. Como você sabe, uma comunidade de homens. Era necessário ser capaz de agir juntos rapidamente. Você precisava ser capaz de organizar defesas, realizar patrulhas. Você precisava estar sempre pronto para lutar. Então podemos imaginar esses nobres e esses cavaleiros vilãos realmente servindo juntos, tornando-se muito coesos e aprendendo a operar juntos como uma espécie de irmandade. A coesão deles é o que os tornava eficazes. Na verdade, isso provavelmente teve muito a ver com o sucesso a longo prazo da Reconquista. Porque, claro, o rei parte nessas grandes expedições. Há essas grandes batalhas. Há grandes cercos para controlar o território. Mas o que deve ocorrer entre essas campanhas que não acontecem o tempo todo? Você precisa ter uma defesa de fronteira eficaz. E eram essas comunidades, esses caras duros e prontos para tudo que, podiam trabalhar juntos, podiam lutar com força.
Esses eram os homens que seguravam a fronteira. Há diferentes períodos na Reconquista. Após esse avanço inicial dos cristãos em meados do século XI, que culmina em 1085, com a conquista de Toledo, bem no centro da península, isso é enorme. Isso move a fronteira para o sul. Mas então, ao longo dos próximos 2 séculos, você realmente tem uma forte resistência dos berberes do norte da África. Primeiro os almorávidas, depois os almohadas, essas diferentes dinastias berberes, eles passam a dominar as partes muçulmanas da Espanha e realmente reagem contra esse avanço cristão na fronteira. Incursões constantes ocorrem de ambos os lados. Essas comunidades desses combatentes, sabe, essa combinação de nobres com cavaleiros vilãos, e em algumas áreas eram de longe os cavaleiros vilãos que dominavam as defesas. Essas comunidades eram a espinha dorsal da defesa e garantiam que a longo prazo a reconquista fosse bem sucedida. Muitos cavaleiros vilãos faziam parte da cavalaria leve, mas isso não era realmente uma desvantagem, como podemos pensar. Para os normandos do norte da França, a cavalaria pesada era absolutamente a chave para tudo. Mas temos que lembrar que na Espanha, a guerra era diferente. Sabe, às vezes a cavalaria pesada era importante nessas grandes batalhas campais. Essa cultura de ataques rápidos com ofensivas de ambos os lados exigia que você se reunisse rapidamente para se defender. Isso tornava a cavalaria leve muito útil. Você saía para incursões só com cavalaria, evitando o atraso da infantaria. Então, a cavalaria leve pode ser muito útil nessas circunstâncias. Sabe, você entra em uma área, avança até uma aldeia muçulmana, queima coisas, faz prisioneiros e pega espólios. Você entra e sai rapidamente. E por outro lado, quando os muçulmanos fazem isso com você, quando eles aparecem em um ataque, você precisa ser capaz de se reunir rapidamente, juntar seus homens e revidar e, sabe, fazer isso com rapidez. Então, temos essa cultura de incursões e o fato de que a velocidade era realmente enfatizada. É verdade, claro que a chegada de colonos do norte, ou seja, de além da Espanha, lá da França, isso realmente influenciou os estilos de combate. Isso incentivou o uso de armaduras mais pesadas com o tempo. Um grupo que realmente se estabeleceu nessas comunidades de fronteira, aposto que vocês conseguem adivinhar. Você tem uma zona de guerra onde há despojos a serem conquistados, onde há necessidade de combatentes durões e de cavaleiros durões. Quem vocês acham que estava vindo para participar disso? Vou dar uma dica para vocês. Eram os normandos. Claro, temos normandos vindo para a Espanha para se estabelecer e se juntar a essas comunidades de fronteira. Essas comunidades de fronteira poderiam ser bem ecléticas. Você tem nobres, tem cavaleiros vilãos, tem estrangeiros de lugares como, você sabe, o norte da França, Normandia, sul da França. Os normandos, especialmente, devem ter acrescentado a diversidade dessas regiões. E você sabe, trouxeram suas experiências interessantes. Claro, uma característica dos normandos é o fato de que eles viajavam muito. Eles podiam ir para a Itália, podiam lutar nas campanhas do norte. Alguns foram para a Inglaterra, Itália e Espanha. Eram comunidades e grupos de homens realmente interessantes. Eles eram meio que, sabe, milícias urbanas. E os membros tinham que financiar seu próprio equipamento. Essa era meio que a regra. Então você fornecia seu próprio equipamento, você fornecia seus próprios cavalos e armas. Mas, sabe, esperava-se que, por causa das isenções de impostos que você recebia e também por causa dos pagamentos em dinheiro, mais tarde, os pagamentos em dinheiro se tornaram comuns. Isso era para, sabe, te dar os meios para fazer isso. Mas, sabe, o essencial era que você fornecia seu próprio, sabe, equipamento e cavalos para o combate. Eles também criaram sistemas para cuidar uns dos outros. As famílias dos homens que eram mortos em batalha recebiam uma parte do saque para que fossem cuidadas. Muito disso remonta a Castela, que era meio que essa região de fronteira inicial do norte cristão, sabe, na Reconquista. A partir do século X, surgem essas comunidades guerreiras de fronteira em Castela. Essas regiões atraíam homens empreendedores e guerreiros, ao contrário dos caras que preferiam se estabelecer nas grandes propriedades em Leão, mais ao norte. Os combatentes mais duros iam para Castela. Os homens nessas comunidades eram guerreiros livres. Eles se governavam através desses conselhos, dessas assembleias, onde todos os homens adultos se reuniam e, você sabe, tomavam suas decisões de governo. Então,
Novamente, é esse círculo fechado de homens guerreiros que governam essas cidades e eles têm interesse direto nessas comunidades, certo? Isso é muito importante. Isso meio que mostra pra gente o que cria sucesso a longo prazo em uma conquista, em uma ocupação. Esses homens na fronteira têm grande interesse no futuro das comunidades. Participam do governo, são livres e guerreiros. Todos eles devem participar da defesa, da expansão. Espera-se que participem das incursões e grupos de reconhecimento. Todos os homens adultos dessas comunidades eram guerreiros e lutadores. E esses homens tendiam a ser mais leais ao líder de guerra local do que ao rei distante, que era uma figura mais distante. Então, em Castela, o conde originalmente era meio que esse líder de guerra, esse chefe guerreiro local, de certa forma. E, eventualmente, isso evolui para o reino de Castela. Então, os condes de Castela se tornam os reis de Castela. Se vocês quiserem ler mais sobre esses cavaleiros vilãos e essas comunidades de guerreiros da fronteira na Espanha da Reconquista, Roger Collins tem um bom livro chamado Califas e Reis, Espanha, 796 a 1031, sobre o início da Reconquista. E também D.W. Lomax tem um ótimo livro chamado A Reconquista da Espanha. É um livro mais antigo, mas é um clássico. Um livro muito direto, mas realmente cheio de informações fascinantes sobre os aspectos militares da Espanha medieval, apenas a história militar, especialmente da Reconquista, as estruturas militares. Ele também comenta sobre os cavaleiros vilãos. Espero que tenham gostado do vídeo e estejam tendo uma ótima semana. Lembrando rapidamente, Real Crusades History agora tem uma página no Instagram. Se vocês estão no Instagram, vão lá e nos sigam por lá. Vou deixar o link abaixo. Falo com vocês em breve.